Então vamos dar início ao nosso webinar, pessoal. Então tá, a todos um bom dia. Meu nome é Matheus. Eu vou dar seguimento ao nosso webinar sobre ArcServe Cloud Direct. E então, bora começar nosso webinar, pessoal. Para iniciar nosso webinar, pessoal, eu gostaria de sincronizar com vocês alguns dados e informações relacionadas a backup, que são essenciais para a gente ter um bom planejamento dos nossos backups e do nosso planejamento de backup. O backup em si, pessoal, ele vem como uma cópia segura e redundante dos nossos dados e arquivos, que tem como objetivo substituir as originais em qualquer tipo de catástrofe ou incidente de dados. Ou seja, caso venha a ocorrer algum tipo de incidente, a gente consegue usar o nosso backup para restaurar no lugar das cópias originais. Mas qual é o nosso objetivo, né? O que estaremos protegendo com esse backup? É importante que tenhamos em mente que vamos fazer backup de todo e qualquer dado que seja importante para a nossa empresa. Isso significa que, desde dados financeiros a projetos ou dados de clientes, dados de funcionários, todos os dados computacionais que serão necessários para o funcionamento do trabalho da empresa, nós faremos backup para nossa segurança em caso venha a ocorrer algum tipo de incidente de dados. Mas quanto que estamos protegendo o nosso backup, né? Qual é o nosso objetivo com o backup? Nosso objetivo com o backup, então, vai ser proteger contra qualquer tipo de incidente que possa ocorrer. Problemas acabam acontecendo e é necessário que tenhamos nos preparado para quando eles ocorrerem, não é? Então, como exemplo, a gente pode citar problemas que acontecem em hardware, como, por exemplo, um HD. Os HDs são peças que tendem a ter falhas com o tempo. Não podemos se esquecer que um HD ele pode ser extraviado enquanto é feito a manutenção do hardware. Também temos grandes incidentes que ocorrem a partir de descuidos humanos. Afinal, até os técnicos mais experientes não estão livres de acabar cometendo algum tipo de erro que venha a fazer com que os sistemas ou os servidores acabem saindo do ar, né? Porque comprometeu as configurações do sistema em si. Muitas empresas também utilizam notebooks empresariais. Isso significa que os notebooks eles são levados de um lugar para o outro, muitos funcionários diferentes podem pegar esses notebooks e nesses notebooks podem conter vários arquivos de projetos atualizados que não foram feitos backups e esse notebook ele pode vir a ser então extraviado, esse notebook ele acaba sendo roubado em alguns casos e o backup ele vai ser então a carta na manga para nos proteger contra isso. Quedas de energia, atualizações não desejadas pelos sistemas operacionais também são grandes ocorrentes e isso acaba comprometendo todo o sistema. Temos, por exemplo, o Windows Server, que muitas vezes lança atualizações do sistema que acabam comprometendo o estado saudável do sistema. Não podemos esquecer também que temos uma coisa muito importante acontecendo nos últimos anos, pessoal, que são os ataques de criptografia maliciosa, como por exemplo os ransomwares, né? Então os hackers eles despendem o tempo da vida deles procurando as vulnerabilidades nos nossos sistemas operacionais. E aí eles acabam descobrindo essas vulnerabilidades e criptografando os sistemas operacionais, sequestrando os seus dados. Então, eles sequestram os seus dados e solicitam o pagamento em dinheiro, e você não tem a segurança que esses dados serão realmente retornados à sua origem normal, né? Em menor escala, mas também é necessário que seja citado, temos incidentes climáticos. Então, pessoal, esse tipo de problema, eles geralmente ocorrem, tá? Aqui a Deserve a gente tem cases de clientes que acabam tendo problemas. Por exemplo, tivemos já uma empresa de Porto Alegre onde o Windows Server dela fez uma atualização e esse Windows Server, ao reiniciar, não funcionava mais, então não existia backup do Windows Server e a gente despendeu um grande tempo, a empresa ela ficou sem funcionar, só trabalhando para recuperar esse sistema. Então, atualizações acontecem muito, ataques de criptografia maliciosa também acontecem.
Incidentes climáticos, como eu comentei, acontecem menos, em menor escala, mas também ocorrem. Temos também um case de cliente onde uma tempestade acabou molhando toda a infraestrutura computacional da empresa, então eles perderam todos os dados de projetos, de clientes. Então, são problemas que ocorrem, né? Não é apenas ilusão assim que vai ocorrer. Realmente ocorrem problemas e é necessário estar preparados, então. O backup, ele vem como uma ferramenta de segurança essencial para nos ajudar nesse tipo de problema. Então, o que aconteceria com a sua empresa? O que aconteceria caso a sua empresa ficasse sem funcionar porque ela não tem backup, porque aconteceu algum tipo de problema e você não estava preparado? É importante que cada caso seja avaliado pela empresa. O que aconteceria com a sua empresa se você ficasse parado por alguns minutos e ninguém conseguisse trabalhar? Mas em um cenário pior, o que aconteceria com a sua empresa se você ficasse parado por horas? A sua empresa ela não consegue trabalhar, não consegue evoluir, não consegue entregar o trabalho para o cliente. O que aconteceria? Quais seriam as despesas com isso? Então, é importante que a gente veja que a indisponibilidade dos nossos sistemas e dos nossos arquivos, elas vão impactar num tempo que pode ser vital para o nosso cliente. O nosso cliente ele acaba perdendo a confiança em cima do trabalho da empresa, que é essencial para o crescimento da empresa. A confiança do cliente é o que faz a empresa crescer. Então, o foco da empresa não se torna mais atender o cliente, o foco da empresa não se torna mais o crescimento da empresa em si, mas o foco da empresa durante uma semana pode ser basicamente restaurar os sistemas dela. Muitas vezes a empresa ela tem que avisar o cliente sobre o incidente de dados que ocorreu e tudo isso faz com que a empresa acabe perdendo a confiança em cima do trabalho que ela entrega. As métricas, o SLA, todas as métricas da empresa, elas acabam não sendo cumpridas. Para o nosso planejamento de backup, pessoal, é necessário que a gente veja duas medidas muito importantes. A gente tem o RPO e o RTO. São duas medidas bastante interessantes de se conhecer para fazer um bom planejamento de backup. O RPO ele vem como objetivo de ponto de recuperação, ou seja, com qual vai ser a frequência que eu vou fazer o backup em cima do meu servidor, em cima do meu sistema financeiro ou dos meus dados. Qual vai ser a frequência que eu preciso fazer o backup nesse banco de dados, por exemplo. Porque o seu backup ele pode ser feito, por exemplo, uma vez por dia, mas isso não atende a sua necessidade. Afinal, se eu faço o meu backup às 6 horas da tarde todo dia e eu tenho um problema que ocorra às 4 horas da tarde, o meu HD ele foi extraviado e eu não consigo acessar mais aquele banco de dados. Então, o que acontece com com todo esse tempo que foi investido em dados, com a atualização do nosso sistema, e agora foi tudo perdido e eu vou voltar um dia atrás, que pode ser muito tempo e muita perda para minha empresa. Então, pessoal, tenham em mente, RPO vem como frequência de backup. Qual vai ser a frequência que eu vou necessitar para fazer o nosso backup? E a gente tem o RTO, que seria o objetivo de tempo de recuperação. Então, vamos de novo. Se a gente já tem uma frequência de backup, o RTO ele vem dizendo para a gente qual é o tempo máximo que a gente pode levar para recuperar o nosso cenário. Então, qual é o tempo máximo que a sua equipe de TI vai levar para conseguir fazer a restauração dos seus sistemas de acordo com o que realmente é desejado pela empresa? A minha empresa ela pode ficar até no máximo 2 horas fora do ar. Então, o meu objetivo de tempo de recuperação é de 2 horas. O nosso objetivo é recuperar os sistemas como eles eram antes do incidente de dados em 2 horas. Dando sequência aqui. A gente também tem um planejamento de backup. É importante fazermos um planejamento de como vai funcionar o nosso backup, pessoal. A gente tem hoje o plano de backup 321. É um planejamento de backup bastante interessante, porque ele visa 3 cópias dos nossos dados, sendo que dessas 3 cópias, 2 cópias dele vão ser em dispositivos diferentes. Então, teremos a cópia original no nosso servidor, uma cópia externa, por exemplo, num HD externo, numa fita. E o 1 vem de que uma das 3 cópias
deve estar num local geograficamente separado da empresa. Ou seja, caso ocorra, então, na pior das hipóteses, né, um incidente climático que venha a comprometer a sua cópia original no servidor, que venha a comprometer a sua cópia externa no HD externo, você ainda tem a saída que seria a nuvem, como, por exemplo, a nuvem da ArcServe. Ela está localizada geograficamente num local diferente das suas cópias originais ou do seu HD externo. Isso significa que, na pior das hipóteses, você recorre à nuvem e ela vai estar disponível para você, caso você necessite. Então, pessoal, como a gente citou agora sobre a nuvem, os métodos de armazenamento, cada dia eles vêm mudando e a tendência é que o armazenamento seja feito sempre em nuvem. Ela tem sido uma tendência emergente porque cada dia é mais vantajoso para as empresas investir no armazenamento de backup em nuvem, porque não existe riscos que o HD externo, por exemplo, tem. A gente tem a nossa cópia física que ela pode estar sofrendo o extravio. Muitas vezes o hardware, com o tempo, ele tem cada vez mais a tendência de falhar. Um hardware ele pode ser furtado, por exemplo, ou o transporte pode acabar danificando o hardware. Na nuvem você não tem esse perigo. Então, eu apresento a vocês agora o ArcServe Cloud Direct, pessoal. Então, como foi, né? A ArcServe comprou a Zeta em julho de 2017. A Zeta foi a empresa que nos mostrou um roteiro de recuperação de desastres. O que isso significa? Significa que em alguns minutos a gente conseguia recuperar o nosso sistema, tanto virtual quanto físico, diretamente da nuvem, a partir do data center da Zeta, que foi comprado então pela ArcServe. Então a solução de backup em nuvem da ArcServe, ela já veio praticamente pronta, afinal eles já compraram todo o ambiente que já estava estruturado pela outra empresa. Após essa fusão, então, a gente tem o ArcServe Cloud Direct. O ArcServe Cloud Direct, como carro-chefe, tem o foco na facilidade. Então, pessoal, teremos um backup bastante automatizado, com uma interface bastante amigável, sem a necessidade de um conhecimento muito técnico. Então, a partir do ArcServe, você vai baixar um cliente que vai ser instalado no seu host. Em alguns minutos, você já tem, então, esse host registrado numa console online. E a partir de lá, você fará, então, o gerenciamento dos seus backups. Então, não importa aonde você esteja, você não vai necessitar de um hardware específico, você pode fazer remotamente, tanto da sua casa, caso você esteja de férias, por exemplo, e ocorra algum tipo de incidente de dados, se você tem acesso à internet, você consegue controlar a console da ArcServe. Então, como eu comentei já sobre a facilidade, o mapeamento dos seus hosts que serão feitos backup para a nuvem é muito facilitado. Você vai baixar o cliente para o computador, em alguns cliques esse cliente já vai estar registrado na sua console online, e nessa console online você vai fazer o registro então da sua frequência de backup, de como vai funcionar, qual vai ser o dia que tu deseja fazer o backup. Então é bastante facilitado, pessoal, não necessita de conhecimentos muito técnicos. E a gente também pode citar que existe o suporte para as maiores plataformas do mercado hoje, como, por exemplo, macOS, todos os sistemas operacionais baseados em kernel Linux, sistemas Windows, VMware, para quem utiliza virtualização no VMware. Então, uma coisa que também é importante da gente citar é que a gente consegue fazer o backup da imagem do Windows diretamente. Claro que isso se aplica só ao Windows, né? Mas instalando então o cliente no Windows, a gente consegue gerar uma imagem do sistema. A imagem do sistema no backup, a gente se refere a fazer uma cópia exatamente igual do sistema operacional, com todas as configurações, com todos os arquivos no estado em que eles se encontram. Então, nativamente no Windows, a gente consegue gerar esse backup. Então, vamos ver como funciona para a gente fazer o nosso backup a partir da nossa console online. Pessoal, a gente vai estar então definindo os dias, como você consegue acompanhar aqui na tela, a gente consegue ver os dias que desejamos fazer o backup, o horário que vai ser iniciado esse backup na nuvem e uma ferramenta
bastante importante que eu quero frisar para a gente é que a gente consegue fazer o controle da nossa banda quando a gente fazer o backup em nuvem. E esse controle ele vai funcionar por períodos de tempo, ou seja, um exemplo seria, a nossa empresa ela funciona das 8h30 da manhã até as 6 horas da tarde. O nosso backup ele inicia, por exemplo, às 4 horas da tarde, com uma frequência de internet um pouco mais baixa, para não impactar na experiência do usuário, na experiência do seu funcionário com a internet. Mas quando chega às 7 horas da noite, quando teoricamente não teria ninguém trabalhando na empresa, o seu backup ele vai funcionar de maneira mais ativa, consumindo mais banda até ser finalizado. As suas regras elas são feitas de períodos de tempo. Então, das 6 da noite até as 6 da manhã, você consegue utilizar a sua banda para fazer o backup de maneira mais intensa, de maneira mais ativa, com o objetivo de não impactar a experiência do seu funcionário, a experiência da empresa, não utilizar a rede dela durante o horário de trabalho. Então, após decidir o dia que você deseja fazer o backup e qual vai ser a frequência da internet que você vai utilizar, a hora que vai ser feito, você vai selecionar quais são as pastas que vão ser feitas o backup, qual vai ser, então, o caminho da pasta. E após isso, então, a console online ela vai se comunicar com o agente instalado no computador e o seu backup ele já vai estar configurado a partir do horário e da data que você configurou de acordo com a sua frequência de internet. Não podia ser diferente, então, a restauração de backup ela é bastante facilitada, assim como o gerenciamento dos backups que são feitos. Mas não adianta a gente ter um backup em nuvem se não for um backup em nuvem bem estruturado, pessoal. Isso é uma coisa que eu quero frisar também. É muito importante que o nosso backup ele seja feito a partir de versões. O que eu quero dizer com versões de backup? Eu quero dizer que caso você acabe fazendo backup de um arquivo corrompido, caso você ganhe então uma criptografia maliciosa e suba arquivos criptografados para a nuvem, o que ocorre com os seus dados? Na ArcServe você tem o backup em versões. Isso significa que você consegue voltar a versões anteriores do backup com o objetivo de achar o backup que mais se adapta à sua necessidade. Então você consegue se prevenir caso você acabe subindo algum tipo de backup na nuvem que tenha o seu arquivo comprometido. Os volumes de dados, existe no console online, a gente tem uma página definida só para os volumes de dados, para que consigamos então observar o que está acontecendo, qual é o volume de dados que eu estou observando, e a partir do volume de dados conseguimos gerar gráficos, para a gente conseguir observar o quanto vai ser utilizado, por exemplo, métricas no futuro. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que a partir desses gráficos, que geralmente são bastante lineares, a gente vê o nosso aumento de fluxo de dados e a gente consegue planejar melhor a necessidade de armazenamento em nuvem, fazendo com que não seja pego de surpresa e você esteja utilizando mais do que você tem contratado, para que você não tenha inconvenientes. Esse modelo de gráfico ele consegue te mostrar qual vai ser a sua necessidade em tempo de volume de dados, tá, pessoal? Vou pular aqui o slide só um minuto. Em relação, então, à utilização de contas de usuários. Pessoal, a gente consegue definir aquela regra de mínimo acesso possível. O que isso significa? Para a segurança da empresa, cada usuário só vai ter acesso àquilo que seja necessário. Por exemplo, um usuário que temos do grupo financeiro não tem a necessidade de gerenciar backups. Isso significa que temos uma conta específica para o grupo financeiro. Esse grupo vai ter acesso, então, aos extratos e todos os relatórios financeiros relacionados a pagamento do ArcServe Cloud Direct e assim por diante. Temos contas de administrador, temos contas de recuperação, então temos até 4 tipos de conta. A de administrador, que vai gerenciar as outras contas, temos uma conta que será responsável por restaurar os backups, uma outra conta que vai conseguir, então, gerar o planejamento de backup. Então, conseguimos ver certinho quem faz o quê
e limitar o seu acesso ao mínimo acesso possível. A gente consegue gerar diversos relatórios com Arcserve, pessoal. A gente tem até 8 tipos de relatórios relacionados ao nosso backup. Esses relatórios são relacionados, por exemplo, a relatório diário do que tem acontecido com a ferramenta, relatórios de backup que estão ocorrendo, relatórios de restauração que ocorreram, relatórios que vão falar o que tem ocorrido com as contas dos seus usuários, relatórios que são bem, bastante importantes, por exemplo, como o relatório de qual é o volume de dados que está sendo utilizado. Não se esquecendo, pessoal, que esses relatórios eles podem ser programados e enviados para e-mails específicos. Então, vai ser bastante automatizado e vai estar sempre te informando do que você precisa saber. Uma ferramenta muito importante para a gente citar também, pessoal, é o Disaster Recover. Essa ferramenta ela tem como objetivo deixar um backup sempre ativo do seu sistema que nunca pode estar fora do ar. Vamos usar como um exemplo um sistema administrativo que você tem na sua empresa. Esse sistema ele sempre tem que estar disponível, não importa a hora, não importa o local que seja acessado. Então, nós utilizaremos o Disaster Recover, que fará uma cópia da imagem do seu servidor, pegará essa imagem, será upada, então você vai subir essa imagem no seu ambiente da Arcserve, nos data centers da Arcserve, utilizando todo o hardware, tudo da Arcserve, e esse ambiente ele vai ser sincronizado com o seu servidor atual. Então, quando o seu servidor tem algum tipo de incidente que ser criptografado, você vai ter o ambiente da Arcserve disponível para substituir ele, não importa o horário, não importa o momento. Em alguns minutos, você ativa o Disaster Recover e ele deixa disponível a máquina que você fez o upload para toda a internet. Você tem opções de conexão como VPN, IP público, para adaptar à sua necessidade. Então, algumas considerações finais, pessoal. A gente vai ter uma console online que pode ser acessada de qualquer lugar. Você vai ter uma facilidade na utilização, uma automatização do seu backup. Os relatórios eles são gerados automaticamente, enviados para o seu e-mail, para que você sempre tenha a relação do que está acontecendo na sua console. Não podemos se esquecer que você não existe a necessidade de equipamentos para fazer esse backup em nuvem. O console web ele é acessível e bastante facilitado e você consegue fazer a gerência da banda que vai ser utilizada no seu backup. Então, não existe problema caso a sua internet ela seja um pouco mais lenta, que ela só vai ser utilizada a partir do seu planejamento. Quando não existe a necessidade, você vai fazer então o planejamento do seu backup por horas e o gerenciamento da banda de acordo com a sua necessidade. Esse é o Arcserve Cloud Direct, pessoal. Agora eu vou abrir então o nosso espaço a dúvidas. Quem ter qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. O meu e-mail segue na tela. E você pode fazer também as dúvidas aqui pelo próprio GoToWebinar, que é o nosso console de webinar aqui. Qualquer dúvida eu estou à disposição e podem perguntar, pessoal. Bom, pessoal, a gente pode esperar algum tempinho ainda para caso tenha alguma dúvida. Caso seja uma dúvida mais específica, pessoal, você pode entrar em contato comigo por e-mail. A DCERV está sempre disponível para vocês como parceiros. A gente vai estar sempre que puder ajudar, a gente está ajudando. Então, o meu e-mail segue na tela. Dando continuidade aqui, pessoal. Então, eu vou falar agora um pouco sobre a DCERV. A DCERV é uma empresa que já está há 6 anos no mercado. A gente trabalha com suporte, consultoria como infraestrutura, data center, segurança de dados,
O nosso carro-chefe, então, é o Sophos, onde a gente trabalha com Firewall, Endpoint. Temos também o ArcServe UDP, além do ArcServe Cloud, que a gente já comentaste. Temos também licenciamento de hardware e licenciamento de software, como pela Microsoft e Lenovo. Então, a DServe, ela pode, no que a gente puder ajudar relacionado a esse tipo de solução, a gente vai ajudar vocês. Pessoal, pode entrar em contato com a gente. Qualquer dúvida relacionada, então, a dados financeiros, a gente também tem a nossa equipe de vendas que está disponível. Então, qualquer coisa, pessoal, estamos à disposição. Eu continuo disponível a dúvidas, caso alguém necessite ter alguma dúvida relacionada à solução. E a princípio era isso, então, pessoal. Então eu agradeço a participação de todos, pessoal, muito obrigado por estarem com a gente. É bastante importante o backup, uma ferramenta muito importante para qualquer tipo de sistema informatizado. Agradeço a participação de todos e agora então eu vou finalizar nosso webinar. Segue o meu contato, mpats@deserve.com.br e agradeço novamente. Tchau, tchau, pessoal. Era isso.